graças à receptividade de todos os órgãos que a gente esteve, em 45 dias a gente levantou todo o estudo. Então foi um fato assim bastante inédito e a Ana participou desse contexto todo. Nós tivemos uma reunião longa aqui com a participação deles. Joaquim, né? E o Rodrigo. Isso, né? Os dois participaram com a gente aqui. E aí estamos... Carol também, não? A Carol também participou. E aí estamos hoje aqui entregando oficialmente, então nós estamos entregando oficialmente para todos os órgãos que participaram essa situação. Repasso aqui uma correspondência aqui encaminhando todo estudo analítico, beleza. Uma síntese que o Fábio vai apresentar até por um entendimento maior, né? Vai fazer um en passant, uma síntese. E aqui eu gostaria até de fazer um breve comentário, doutor Oscar, o seguinte, isso aqui já foi a nossa revista do resgate dos 25 anos. Mas nós temos uma frente parlamentar, que é o Sérgio Souza, nosso presidente, ele está representando, o assessor do Sérgio Souza. Sexta-feira é difícil a gente conseguir autoridades, né? Então nós fizemos até um resgate, 7 anos de parceria, que é o Sérgio Souza, o nosso presidente, e aqui a gente registra, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias em 7 anos. Que beleza. Foram 3 arquivamentos de matérias que eram ruins e 4 sanções. Entende? Então, eu acho que aqui um pouquinho da nossa história e aqui um pouquinho do nosso foco desse ano, que é o estudo, que já está pronto, né? Aqui o uso múltiplo dos lagos, esse estudo das usinas nós concluímos, também são feitos por os 2 assessores. Isso aqui vai nos dar uma visão muito ampla do que a gente seguir esse estudo das usinas. Nós concluímos eles agora em outubro, sabe? Qual que é o conteúdo? O conteúdo desse estudo, eles até podem fazer um comentário depois. É um outro estudo paralelo. A gente está estudando usina por usina, os últimos 5 anos. A história da usina hidrelétrica, os últimos 5 anos de gerações, etc. e tal, até para fazer um comparativo. E aí, depois desse, esse é um segundo momento. Tá? Um segundo momento. Então, seria mais ou menos isso que eu repasso ao senhor, até para acompanhar. Eu estou passando um completo também aqui para as pessoas que já participaram, para fazer comentários em cima disso aí, sugerindo até algumas coisas. Eu acho que estamos abertos a isso, né, Fábio e Mário? Né? Nós estamos abertos a essa realidade. E vocês são da área, conhecimento de vocês é pleno, né? Tudo passa por aqui, né? Então, eu acho interessante que até a Ana participe, até com comentários ou críticas dentro desse contexto todo, como ajudando, contextualizando esse processo. Eu acho importante isso. A sociedade civil, as organizações, o poder público, de modo geral, o parlamento. Então, a gente tem aí, se for solicitado, a gente recebe com a maior satisfação. E ainda mais quando é para trazer boas notícias e bons trabalhos. Isso é melhor ainda, porque normalmente, quando a gente recebe, a gente vem, né, são problemas, na verdade, né, são questões complexas, e nesse caso aqui se mostra um ganho, né, um achado que acho que é importante a gente poder ter esse tipo de boa informação e de contribuição. Eu diria que a Ana, ela tem aí assim, praticamente dois papéis nesse processo, né? Ela é reguladora de vários aspectos ligados ao uso da água e alguns também ligados à operação de reservatórios, né? E nesse caso, em alguns casos, a nossa ação está um pouco restrita vamos dizer assim, aos rios de domínio da União, mas em outros casos, como a gente trabalha com um sistema interligado nacional, né? E é uma visão muito mais de país, né? Com vários tipos, que são justamente esses reservatórios aí que são ligados, né, que fazem parte boa parte deles, né, estão ligados aí ao sistema interligado nacional. Também a Ana tem uma certa, como a gente constrói o sistema de gestão de recursos hídricos, uma das atribuições nossas aí, uma é a regulação, a outra é a construção do próprio sistema. Então tem uma participação importante nos comitês de bacia, né, nos conselhos estaduais de recursos hídricos, e também um papel importante de articulação com diferentes atores e agentes aí da gestão das águas. Então, nesse contexto, inclusive, independentemente da ação regulatória, né, existe essa outra ação de
caráter mais político, eu diria, de contatos e articulações envolvendo aí, né, os estados, que isso é importante que se diga, né, esse é um sistema nacional, então temos um contato assim, bastante importante com os estados, fazer até uma analogia, né, num campo, por exemplo, da outorga, a gente tem aí as outorgas federais e estaduais, mas sempre um contato grande com os órgãos outorgantes estaduais. Segurança de barragens é outro item que a gente tem um papel restrito, só para algumas barragens a gente é agente de segurança, mas como um papel importante de articulação com os estados para a gente trabalhar essa questão. Então, certamente é um assunto que a gente vem discutindo inteiramente. Eu participei dessa discussão, né, com o secretário, subsecretário, né, da Pesca, o Crescente, que esteve aqui, nós participamos dessa reunião. Participei da última reunião do Comitê de Setor Elétrico, aí, junto com o Joaquim Bondim também. Então, para a gente ter, quer dizer, e a gente tem tido aí, o Joaquim é uma presença constante nessas reuniões, mostrando sempre a visão de usos múltiplos nessas reuniões do setor elétrico, né, porque às vezes é algo mais complicado, já que eles trabalham em escala nacional, né, com operação assim de despacho de energia que leva em consideração demandas nacionais, às vezes um aspecto local mesmo, aspecto, né, voltado ali ao uso da água naquele município, né, fica, né, um pouco mais complicado, assim, um pouco mais distante. E essa questão de você se aproveitar aí como o reservatório, né, como algo que possa propiciar maior ganho à sociedade como um todo, isso é algo que soa como música para a Ana, né? E assim, para mim particularmente, que desde quando eu comecei na vida profissional, tenho trabalhado com essa questão, né? Primeiro com a disposição do Lago Paranoá aqui, que é um exemplo muito claro. Hoje, talvez, a maior parte... Brasília é o terceiro município em embarcações de lazer do Brasil, estando a 1.000 metros de altitude do lago. Quer dizer, é algo assim até meio surrealista. Mas hoje é um lago que tem uma função energética, né, que ele tem uma PCH. Não foi, de fato, é importante que se diga, não foi o objetivo principal na constituição do lago, mas ela sempre existiu. E aqui a gente convive, pelo menos, com mais de 11 usos possíveis, e hoje o Lago Paranoá é um enorme atrativo de turismo, né, de pesca. Não há tanques de rede, mas a gente já tem uma colônia de pescadores aqui constituída, até pesca profissional existe no Lago Paranoá, embora pouca gente saiba disso. Né? Então, no caso da aquicultura, o que a gente viu aí é que essa discrepância, né, do número de requerimentos que dão entrada no Ministério para o número de outorgas que são emitidas, né, e desde que não tenha impedimento da legislação no setor elétrico nenhum para o desenvolvimento da atividade, né, qualquer interessado pode se candidatar através do regramento da legislação. E aí, para recomendação por parte da MUSO, o que a gente teria na esfera municipal? No caso lá, a prefeitura poderia tomar a iniciativa de desenvolver algum projeto de renúncia fiscal, né, do ISS, para atrair interessados para o desenvolvimento da atividade. Né? E também tem a opção de celebração de convênios com a União para a transferência de recursos para melhoria de infraestrutura, que também é uma forma de atrair interessados. Né? Isso aí tem recursos já no Ministério, no próprio Ministério da Agricultura, na Secretaria da Pesca, dispõe disso daí, e também no Ministério do Desenvolvimento Regional. Né? A nível institucional, a atuação da administração municipal, ela pode ser direcionada para esse pleito aí junto aos órgãos reguladores, né, através do processo da ação de uso do espaço físico lá pelo MAP, adequando os processos de licenciamento ambiental também junto aos órgãos estaduais, que hoje todo projeto de aquicultura é licenciado no Estado, não é mais pelo IBAMA, mesmo sendo no Rio Federal. O IBAMA já delegou para o Estado fazer todo o licenciamento. E essas ações também poderiam ser realizadas aí com a participação das entidades representativas do setor privado. No caso do turismo, é um pouquinho mais complicado porque o Brasil já tem uma diversidade de turismo aí que já concorre com o próprio
interesse de desenvolver alguma coisa em reservatório de usina. Nós temos praia, nós temos montanha, nós temos tudo aí para concorrer aí junto com o reservatório. Então ele tem que ser associado, o próprio reservatório da usina tem que ser associado a algum outro atrativo turístico do município para que ele possa ter, se tornar, né, um atrativo turístico. E para isso os municípios, dentro do Ministério do Turismo também já tem lá uma série, nas instruções normativas, já tem um regramento para como que o município vai poder se candidatar a isso aí, né? Isso aí não depende da iniciativa privada, depende do município. O município é que tem que se colocar no Ministério do Turismo, entrar no mapa turismo do Brasil e aí ele receber algum outro tipo de benefício para poder desenvolver e fomentar o turismo no município dele. E com relação ao setor elétrico, na parte de explorar o recurso do lago, do reservatório da usina, né, não tem nenhum impedimento também na legislação setorial sobre isso. Então, como recomendações aí para a questão do turismo, na esfera municipal, o que a gente propõe aí é uma criação de um consórcio intermunicipal para a realização de um projeto turístico. Então, vários municípios ali em torno daquele reservatório se reúnem, vão fazer o levantamento dos seus potenciais turísticos em volta, vão agregar o reservatório em alguma outra atividade turística e apresentar esse projeto aí para o Ministério. O pleito de convênios também tem essa possibilidade, o Ministério do Turismo tem verba específico para isso, né, para fomentar os estudos, preparar recursos técnicos, né. Essas ações podem ser realizadas também com o setor produtivo. Na esfera institucional, a atuação dos municípios poderia também estar direcionada ao pleito de emendas parlamentares, né, orçamentárias, destinando verbas para esses projetos turísticos. Por fim, a atuação da associação nesses dois temas, o que a gente já está colocando, já está avançando nisso, né, é o apoio na adequação da legislação do Ministério da Agricultura, que eles já estão em processo de reformulação dessa legislação lá, para a cessão de uso da água de reservatório para a agricultura, né? Então isso a gente já está dando um apoio lá para eles. E na parte de turismo, a gente está encaminhando para o Ministério do Turismo, nós estamos fazendo um desenvolvimento conjunto com eles, um projeto turístico piloto nesse sentido. Em alguns locais já existia alguma atividade de turismo que um reservatório se colocou depois. Exemplo, na cidade de Palmas, antes da construção de Lajeado, tinha as praias Graciosa, todo mundo e que foram inundadas. Lá na região de Estreito, lá no Maranhão, também tinha. Então, nessa compensação pela instalação das usinas, os proprietários dos reservatórios fizeram, tá certo, intervenções turísticas. E aí foram para os municípios. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você visitar Palmas, uma parte da praia que fica do lago do reservatório em alguns municípios, tá certo? No entorno foram repassados para o município, inclusive. Outros que ficam do reservatório para frente, a jusante, como a gente chama, é da iniciativa privada. Mas as do lago foram repassados para os municípios que arrumam os arranjos institucionais adequados, quer dizer, faz associação, repassa, faz todo aquele acoplando, mas para não ficar o município administrando o barco, né? Sim. Então, é só para ter uma... Então, hoje, o que é que existe nesse ponto que é importante? É a visão do conjunto, certo? O que é a visão do conjunto? É que, normalmente, chega, Ana, individualmente, prefeitos de um reservatório. E que, normalmente, a reclamação que ele traz sempre é que o reservatório dele está baixando muito e está prejudicando o turismo. Prefeito de Avaré, eu posso dar uma lista de prefeitos aqui que rotineiramente, Caconde, que rotineiramente nos procuram e temos articulação com eles. E o que nós dizemos?
esses reservatórios eles fazem parte de conjuntos, de uma cascata e de um sistema. Então, existem então 3 níveis de arranjo. O arranjo local do próprio reservatório, um segundo arranjo na cascata e um terceiro arranjo nacional. Como não acolher esses pedidos que vocês fazem e nos colocar à disposição de algum evento para contextualizar isso que eu estou conversando. Não sei se com o lado do governo, Secretaria de Ecoturismo, não sei se com o Ministério do Meio Ambiente, não sei se com a Secretaria do Turismo do próprio Ministério do Turismo, para explicar um pouco essa contextualização e principalmente com a associação. Certo? Então tem municípios que são do lago e fora esses 700 e poucos de vocês, ainda tem aqueles que ficam fora do lago, que também se beneficiam do turismo da hidrelétrica. Por exemplo, essa questão que eu digo de deixar na época do Tocantins, o rio calmo, para que o turismo se desenvolva na época do temporada de praias. Né? Então, nós, com articulação com a direção da ANA, tá certo? Nós nos colocamos à disposição para algum tipo de uma explicação um pouco mais ampla, tá certo? Sobre o que é essa questão do turismo em reservatórios e área de influência dos reservatórios. Tá? E aí, eu lendo o decreto, eu achei ainda que estava muito pesado, até a pergunta que eu fiz à própria equipe da SAP, em que isso poderia agilizar. Né? Nós ficamos de realizar uma reunião com a SPU, a própria SAP, MAPA, a Marina e o SPU-ME, né? Isso hoje está no Ministério da Economia, né? O fato é que não ocorreu, mas ocorreu na semana passada, uma reunião aqui onde a equipe técnica da SAP veio conversar com a gente. Tá? E nessa conversa, porque o pessoal da Peixe BR esteve aqui com a gente também, questionando alguns aspectos, também na mesma linha de agilizar, desburocratizar e dar celeridade a esse processo da cessão, porque é um processo muito moroso, é muito pesado. Você mencionou aí quase praticamente está inverso. 2 anos, é isso? Aí para licitação. Pois é, aí para licitação. Está começando de trás para frente. 2 anos para ter a posição do requerimento. Né? Então, nessa última conversa, nós tivemos na semana passada com eles, nós mencionamos o seguinte: a gente não gostaria mais, Ana, de ter a fase da outorga preventiva que a gente emite em favor da SAP. Depois que a SAP consegue a cessão junto à SPU, do espelho, não é isso? Ela licita, não é isso? Sim. Aí, quando ela licita, tem um contrato de cessão e aí ela pede para a gente uma outorga de direito de uso definitivo. E aí a gente diz para ele: podemos acabar com essas etapas. Eu acho que vai muito na linha de vocês. E aí nós sugerimos a ele que, ao invés de nós outorgarmos em 2 etapas, a preventiva em nome da SAP e a de direito em nome do vencedor, não é isso? A gente outorgaria a capacidade de suporte do reservatório. Então a gente extinguiria as outorgas preventivas e de direito e outorgaríamos em favor da SAP a capacidade de suporte do reservatório. Acho possível, né? Oi? Acho possível. Possível, tipo 300 hectares é o total, e ele que controla os função reservatórios. Lógica, né? da fósforo, que é o nosso parâmetro, né? Do teor de fósforo na ração. Né? E o NA mínimo também. Então, a gente propôs, eles gostaram da ideia, ficaram um pouco reticentes no início. Isso aí a gente elimina essa etapa que é pesada, não é isso? Da parte da ANA, a gente agilizaria esse processo, que o papel da ANA qual é? É controlar a capacidade de suporte do reservatório. Eles têm um sistema de informações lá que, vocês continuem para fazer o controle, para ver se o reservatório vai estar cheio ou, né, já atingiu sua capacidade de suporte ou não. E a gente poderia acessar esse sistema, ou então eles fariam algum relatório semestral ou mesmo anual. E aí a gente agilizaria
sobremaneira o que diz respeito à ANA.